tarde, gente. Tudo bem com vocês? Então, ontem eu falei no meu Instagram, né, que ia fazer esse vídeo hoje, né, que ia fazer um desabafo aqui com vocês. E é isso que eu vim fazer agora. Eu quero desabafar com vocês, porque depois do que aconteceu ontem, depois de ver o São Paulo sendo campeão e o Santos na fila, sem ganhar nada, sem conquistar um título, eu tinha que vir falar com vocês aqui, porque eu fiquei muito... Isso me incomodou muito, me incomodou demais. Ver o São Paulo sendo campeão e o Santos não. E o Santos só passando sufoco sempre, o tempo inteiro, sabe? A gente só passa sufoco o tempo inteiro. É só notícia ruim, é só coisa para deixar o torcedor desanimado. E não adianta, cara. Eu tenho... É que assim, essa vai ser a primeira vez que eu vou criticar a diretoria aqui no canal. Quer dizer, eu já fiz isso uma outra vez e vou fazer de novo. Essa diretoria tem que começar a trabalhar na parte do futebol. Não dá para ficar do jeito que tá. Não dá. Não dá mesmo, cara. Porque a gente, cada dia tá passando mais vergonha. Sabe? Precisa contratar jogador, precisa reforçar o time, precisa melhorar o elenco. E precisa ter uma estrutura no futebol. Por quê? No futebol tem o Quaresma, né? Que é o membro do comitê de gestão que cuida do futebol. No futebol tem o Quaresma, né? Quaresma, que é o membro do comitê de gestão. E tem o Jorge Andrade, que é o gerente de futebol. Então, quer dizer, precisa de um executivo de futebol. Falta um executivo de futebol. Precisa de uma estrutura melhor no futebol. E o Santos nunca teve isso. Nunca teve. A única vez que teve foi quando ganhou títulos. A última vez que teve, né? A última vez que teve uma estrutura no futebol, um futebol bem estruturado, tanto na base quanto no profissional, foi 2010, 2011 e 2012, quando ganhou os principais títulos dos últimos anos. E quem era a pessoa que comandava o futebol? Era o Fernando Silva, que comandava o futebol. Então, quer dizer, que esses caras tenham responsabilidade agora e parem de abandonar o futebol, de deixar o futebol de lado. O clube precisa de uma estrutura no futebol. Não tem uma estrutura no futebol. Não tem um diretor executivo. Não tem. Precisa de uma estrutura melhor no futebol. E em 2010, 2000 e 2011, o diretor de futebol do clube era o Fernando Silva, o candidato que eu apoiei nas outras eleições, né? Então, quer dizer, essa diretoria está mostrando que não entende nada mesmo de futebol. O que o Rueda falou no debate aquela vez, que ele não quer entender de futebol, que ele não entende de futebol, que ele tem raiva de quem fala que entende de futebol.
né? Ele falou tudo isso naquele debate nas eleições. Ele falou, na época das eleições, ele falou que não entendia de futebol, que não queria entender de futebol. Então, quer dizer, hoje nós temos um presidente no nosso clube que não entende de futebol e não faz esforço nenhum para melhorar o time de futebol, sabe? Fora do campo, a nossa situação financeira é difícil, a diretoria nesse ponto está fazendo um bom trabalho, na parte financeira está fazendo um bom trabalho, mas precisa melhorar o futebol, tá certo? Outra coisa que precisa melhorar, além da estrutura que tem que ter por trás do time de futebol, porque todo clube de futebol tem uma estrutura por trás. O que é essa estrutura? É você ter um diretor de futebol, um diretor executivo de futebol, um gerente de futebol, sabe? É você ter pessoas ali que dão respaldo para o treinador, dão respaldo para o trabalho do treinador e dão segurança para o elenco trabalhar e para o treinador trabalhar. Além de buscar novas contratações junto com o presidente para o time de futebol, né? E essa que tem que ser a estrutura de um time de futebol. E o Santos não tem isso hoje. O Santos não tem uma estrutura na parte do futebol. Não tem um departamento de futebol, sabe? O Santos não tem um departamento de futebol hoje. Então precisa melhorar isso, precisa botar mais gente para cuidar do futebol. E o time precisa de reforços, o elenco precisa de reforços, tá certo? Outra coisa que tem que mudar é o espírito desses caras. O time hoje, o elenco hoje tem um espírito perdedor, tem uma alma perdedora, uma alma de perdedor mesmo. Hoje, depois do título do São Paulo de ontem, o Santos passou a ser o clube paulista que tem mais tempo sem levantar uma taça. Depois do título do São Paulo de ontem, o Santos é o clube paulista que está há mais tempo sem levantar uma taça. Então, quer dizer, isso tem que mudar logo. Tem que mudar. E para isso mudar, o elenco tem que ter um espírito vencedor, uma alma vencedora, além de qualidade, além de bons jogadores, o elenco tem que ter um espírito vencedor, tem que ter uma alma vencedora. E o elenco de hoje não tem. É um elenco pipoqueiro, sabe? Além de ser limitado, além do nosso time ser limitado, o nosso time é pipoqueiro. Isso não é de hoje, não. Isso aí vem desde 2015, quando perdeu aquela Copa do Brasil. Desde 2015, o Santos tem um time pipoqueiro, um time sem espírito de campeão, jogadores sem espírito vencedor. E o São Paulo não tinha isso também. O São Paulo não tinha um espírito vencedor. Não tinha cobrança por parte da diretoria. O São Paulo não tinha nada disso. Aí passou a ter cobrança, passou a se exigir mais dos jogadores, né? Passaram a exigir mais dos jogadores, passaram a exigir um melhor desempenho dos jogadores.
e melhoraram o elenco. O São Paulo já tinha um elenco bom. Aí melhoraram o elenco do São Paulo e ontem eles foram campeões paulistas. Contrataram um técnico que soube mudar o espírito desses caras, soube dar uma motivação a mais para esses caras. E o São Paulo foi campeão. Então é isso que falta para o Santos. É isso que falta, tanto para os jogadores, quanto para a comissão técnica e a diretoria. Então, quer dizer, eu volto a repetir, o Santos precisa mudar, precisa de uma estrutura melhor no futebol e precisa de jogadores que tenham o espírito de campeão, que possam voltar a fazer o Santos campeão, né? Porque a torcida não aguenta mais sofrer. A torcida não aguenta mais esse sofrimento que a gente passa todo dia. Todo dia tem uma notícia ruim. Hoje contratou o primeiro jogador, né? O primeiro jogador que essa gestão contratou foi o Moraes, né? O lateral esquerdo. Mas sabe, a torcida não aguenta mais sofrer. A torcida quer uma resposta. A torcida precisa de resposta do time dentro de campo e da diretoria fora de campo. A torcida quer uma resposta. A torcida quer que aconteça alguma coisa, quer que o time ganhe um título, sabe? Então essa diretoria tem que se mexer. Eu vou estar sempre aqui. Eu vou estar sempre aqui fazendo meus vídeos e cobrando e torcendo pelo Santos. Mas muita gente desiste do time. Muita gente desiste do time. Eu não vou desistir do Santos. Eu não vou. Eu vou estar sempre aqui. Mas muito torcedor vê o time nessa fase nojenta que não ganha nada, que não consegue ganhar um título, que sempre pipoca nas decisões. Tem muito torcedor que desiste. Vê a situação que o clube está. Tem muito torcedor que não está nem aí mais para o clube. Então o papel da diretoria agora é fazer contratações, é melhorar o elenco para a gente tentar ganhar um título. Lógico, tem que melhorar o elenco, tem que fazer contratações, mas com responsabilidade financeira. A gente não pode fazer loucuras, né? A gente não pode fazer loucuras financeiras. Mas a gente tem que melhorar esse elenco para ganhar títulos. Tomara que o Diniz consiga resgatar esse espírito vencedor que o Santos já teve em 2010, 2011 e 2012. Tomara que o Diniz consiga resgatar isso. Porque o Santos precisa de contratações, precisa de reforços, mas a gente precisa de um espírito vencedor. De jogadores que venham para jogar e para ganhar títulos. De jogadores que tenham um espírito vencedor e alma vencedora. Espero que vocês estejam entendendo o que eu estou querendo dizer. Eu dei o exemplo do São Paulo, porque o Crespo conseguiu resgatar isso nos jogadores do São Paulo. Os jogadores do São Paulo não tinham isso, e o Crespo chegou e conseguiu resgatar esse espírito vencedor que o grupo precisava. Tá certo? Então a diretoria tem que trabalhar, tem que fazer um trabalho melhor no futebol e tem que melhorar esse time pra gente ganhar alguma coisa, pra gente pelo menos tentar ganhar alguma coisa, pra gente pelo menos ter condições de ganhar títulos. Sabe? Chega disso aí, chega de tanto sofrimento, chega de tanta raiva que a gente passa. A gente não quer passar mais raiva. A gente quer ganhar título, a gente quer ter um momento de alegria, porque o santista hoje não tem alegria.
Não tem um momento de alegria. É só tristeza, é só sofrimento, é só raiva, entendeu? Então, essa diretoria tem que se mexer para voltar a dar alegria para o seu torcedor. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Me desculpa se eu me enrolei um pouco para falar, porque eu precisava fazer esse desabafo, sabe? Precisava falar. E é isso aí. Tomara que as coisas mudem. Se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixem o seu like no vídeo, tá? Tchau.